Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio onde eu estou recebendo aqui um casal sensacional. Estou aqui com a Ana Lucchini e com o Ellen. A Ana Lucchini, que é empresária, mentora de mulheres, está implementando a plataforma internacional na França, em Paris, juntamente com seu esposo. Então, para mim é uma honra, um prazer mesmo, um privilégio poder receber vocês aqui e compartilhar, né, um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dessa história. Eu tenho certeza que vai impactar e impulsionar, principalmente a todos que vão nos assistir. Sejam bem-vindos. Obrigada, Folha, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente chegou aqui no Brasil, acho que tem umas 2 semanas, então é muito bom poder compartilhar tudo que a gente está aprendendo, né, e vivendo nessa nova fase, abrindo essa empresa lá no exterior, e é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês também, com aquilo que a gente, né, tá aprendendo e poder compartilhar. Obrigada. Nós que agradecemos, né, pelo convite. Ai, gratidão, viu? Eu que agradeço, acompanho a trajetória de vocês, e aí quando eu pensei, eu disse, nossa, outras pessoas precisam também ser impulsionadas por essa história tão bonita. Eu me identifico porque eu também era da carreira bancária, também fui bancária aí por muito tempo. Fiz essa transição de carreira quando vim para cá, né? Porque atualmente vai fazer 2 anos que eu tô aqui em Alphaville, sou nordestina, vim para cá. E assim, eu ouvi, acompanhei você, disse, nossa, a Ana tem uma desafiador, história incrível, né? Sim, é muito desafiador. Porque as pessoas, quando a gente trabalha muito tempo no serviço de CLT, nós temos estabilidade, tem ali uma segurança, a gente tem um conforto, e vai passando o tempo, a gente realmente entra numa zona de conforto, eu falo ali, porque é um recurso bacana, né? Eu tinha ali também um salário que não era ruim, claro, que a gente vai olhar para a maioria, a gente está um pouco acima ali da média, então abrir mão é muito desafiador, e aí eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, eu achava quando eu trabalhava no banco que não existia vida pós-banco, né? Minha vida estava ali dentro, e quem era eu para fazer o dinheiro que eu ganhava no banco às minhas próprias mãos? Ou que eu não tinha capacidade, ou que aquilo ali, né, era algo que era praticamente o que eu conseguiria, não conseguia fazer nada fora. Então é muito desafiador, é um processo. Né, para poder sair, abrir mão desse CLT, e ninguém nunca ensinou a empreender. Eu falo isso muito, né? A gente sempre, desde quando a gente nasce, e os nossos pais, né? O que você vai ser quando crescer? É sempre aquela profissão que vai te dar um cargo. Um ciclo, né? Uma faculdade, um cargo, uma profissão bem estruturada ali, com ou CLT, ou um serviço público, enfim. Nada muito arriscado, né? Nada muito ousado. Então, como a gente não aprendeu, não nasceu assim, né? E não foi ensinado, quando a gente vai viver isso, a gente tem... fala, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Eu vou ter dinheiro para isso? Ou vou ter capacidade? Enfim. Mas é um processo desafiador, mas de muito crescimento. E é o que a gente vê muito, né? Assim, com relação a empreendedores, às vezes as pessoas, não sou capaz, mas quem vai me ouvir? Né? Mas eu não tenho o que ensinar. E aí vem a dúvida, vem o medo, a incerteza, a insegurança, e a melhor opção que eles encontram, vou ficar aqui na minha zona de conforto, tá muito bom, eu tô aqui com o meu salário, tá garantido, né? E é realmente assim, é um passo de fé que a gente dá, né? É um passo que você vai pro empreendedorismo, crendo, acreditando ali no seu potencial, no que você sabe fazer, e adquirindo ao longo desse percurso aí novas habilidades, porque é sempre assim, a gente nunca sabe de tudo, né? Mas o suficiente, a gente tem o suficiente para transbordar na vida das outras pessoas. Eu falo que estabilidade não faz ninguém crescer. É uma ilusão que estabilidade é segurança, porque não te dá. A segurança de verdade é você conseguir fazer recurso com as suas próprias mãos, você governar a sua vida. Então, o recurso que eu faço, as conexões que eu tenho, parte de mim, e não de um CNPJ, de uma empresa. Por isso que a gente fala muito, né? O CNPJ, o CPF, ele precisa ser maior do que um CNPJ. Quando eu sei do meu potencial, quando eu sei daquilo que eu consigo fazer, isso sim é estabilidade, porque podem me tirar tudo, mas está em mim esse poder. E eu consigo fazer. É uma falsa estabilidade, né? Acho que é uma falsa segurança. Porque também você pode ser mandado embora. Né? Ali não te dá nenhuma certeza. De nada. E muitas pessoas vivem trabalhando em CLT por dinheiro mesmo. E aqui a gente vai trazer, né, muito essa pauta do propósito. Isso. Porque você trabalha por dinheiro, você trabalha para pagar boleto, trabalha porque precisa. E aí onde que entrega, onde que tá ali o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, sabe? Trabalhando algo que você não ama, fazendo algo porque
O que banco, não queima no seu coração. o banco foi muito bom, né? O banco, assim, eu não tenho nada para reclamar, pelo contrário, eu agradeço. Foi uma estação. Exatamente. A Isso. fase que eu vivi no banco, eu cresci muito, amadureci muito, eu me desenvolvi muito enquanto pessoa, profissional, a gente conquistou muitas coisas, né? Recurso financeiro, enfim. Mas chega num momento que o propósito bate, que você olha para aquilo e fala, não tem mais propósito eu estar aqui. Eu não vou envelhecer aqui, eu não quero passar o resto da minha vida aqui. Tem algo mais do que só isso, né? Tem algo maior que a nossa alma anseia. E aí que tem que tomar, né, essa coragem, tem que ter muita coragem e ousadia para você poder abrir mão disso e começar a empreender, começar a construir a sua história. Então agora deixa eu fazer aquilo que está queimando no meu coração e construir a sua independência financeira, a sua liberdade financeira, porque isso está na mão de cada um, né? Não vai estar na mão de uma empresa, não vai estar na mão de um grande CNPJ, está nas tuas mãos. E esse processo é muito gratificante e muito desafiador. Muito desafiador. E como foi esse comecinho aí de vocês? Quem deu o primeiro passo ao empreendedorismo? Disse assim, não, eu vou primeiro. Foi a Ana. Foi a Ana, né? Ela saiu do banco primeiro, né? E eu ainda fiquei 2 anos. Ficou resistindo ele, fiquei né? 2 anos ainda. E eu orando de um lado, né? Ele resistindo e eu na oração. Amor, vamos. Eu falei, calma, pra que tanta pressa? E aí o analista fazendo conta. Exatamente. Eu sei como é, vai fazendo conta, vai dizendo, calma. Não, mas não é fácil não, mas é um romper, né? Sim. Quando você toma essa decisão. E eu sempre falava, amor, eu vou sair, mas nunca tinha data. E aí Mas já tinha essa certeza no coração. Mas aí quando colocou a data, aí não tinha como mais fugir disso. Eu falo muito isso, que algo só existe quando você coloca uma data de verdade, sabe? Quando você fala, olha, não tem como mais, e você olha pra tua realidade e não tolera mais, sabe? Que você não se conforma, você não, eu quero fazer algo a mais. A indignação mesmo, aquela ira, que fala, não aguento mais viver desse jeito, eu não quero mais trabalhar, né, 12, 13 horas para ganhar um salário por mês. A energia... Eu falava isso muito, né? A energia que você coloca para trabalhar para outra pessoa, se você colocar nos seus negócios, se você investir em você, fazer algo que você tem capacidade, habilidade, colocar seus dons e talentos ali, não tem como dar errado. Né? Só que a gente tem muito medo, porque aí se sente as crenças, né? De incapacidade, de não merecimento, de falta de identidade, eu não sou boa, eu não consigo. Por isso que a gente tem que tratar. Eu falo isso muito pro Hélio, né? O maior problema que a gente tem que resolver na vida é a gente mesmo. Internamente primeiro. Somos nós. Senão você nunca vai dar o passo, não pode te entregar uma oportunidade de ouro na sua mão, que você vai deixar ela escorrer. Por quê? Porque eu preciso me tratar. Eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar. E esse foi o nosso processo, né, vida? O meu começou primeiro. Eu falo que a gente sempre um acorda primeiro, né? Sempre um leva, assim. Isso. E foi justo para ele também, porque ele sendo um homem da casa, o provedor da casa, é arriscado ele abrir mão de tudo. Ele tem uma família para poder sustentar. Ainda mais difícil essa decisão. Exatamente. Para um homem que é ali, né, o provedor, fala, como é que eu vou abrir mão de tudo e vou arriscar? É minha família que está em jogo. E assim, eu como, né, já tinha ele ali como a base, para mim era muito mais fácil. Eu saí, deixa eu ver se vai dar certo, assim, já vim para poder me desafiar em algo que eu não tinha nada. Realmente eu vim assim, né, com a cara e com a coragem. Começando do zero, aprendendo tudo. Recomeçando a vida, porque eu não sabia fazer, ninguém nunca me ensinou, mas eu sabia que tinha ele na retaguarda. Então, assim, se tudo desse errado, ele estava ali trabalhando, ele tinha um salário dele, a gente tinha ali um valor aplicado. Então, assim, a minha loucura... Eu falo muito isso, gente, cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero largar tudo e vou. Tem que ter um planejamento, um mínimo, sabe assim, uma base. Um mínimo financeiro ali para poder te sustentar, para não se frustrar depois, sabe? Para não chegar, eu vejo muitas pessoas vindo para a Alphaville, às vezes, sem planejar, na doideira, pode vir, né, fazendo passo, mas tem essa base, tem um mínimo de planejamento, para não se frustrar, para as coisas não dar errado depois. Então, eu tinha ele ali como uma retaguarda, e aí eu pedi demissão do banco, né? Mas o meu processo foi muito eu comigo mesma, sabe? Eu acho que a pessoa, para poder começar a entrar nesse mundo, ela precisa estar num processo de autoconhecimento mesmo. E aí eu entrei para poder, no banco não me realizava mais, tinha algo ali que não estava encaixando. E aí não se sente mais pertencente. E eu olhava para aquilo, e aí eu falo que a gente ora, né? Fala, Deus, me mostra o caminho, me fala, e ele traz pessoas. Por isso é tão importante pessoas, né? 85% dos nossos resultados estão atrás de pessoas que a gente não conhece ainda. Pessoas que vão chegar na sua vida, vão ser pecinhas do seu quebra-cabeça que estão faltando, que
você vai encaixar e ele começa o Vai te novo impulsionar romper. pro propósito, E né? no meu caso foi o Pablo, né? Então assim, eu orava para Deus, falava, Deus, me mostra o que tá faltando. Eu já tinha estudado muito, né, vida? Tinha feito vários cursos, retiros, tinha feito várias especializações dessa área de autoconhecimento. Então, eu queria trabalhar com isso já, mas não tinha coragem de sair, não tinha coragem de fazer uma live, não tinha coragem de me expor. Um medo da aprovação das pessoas, Era um muito medo grande. do que os outros iam falar de mim, de rir da minha cara, de me criticar, de não ser aceita. Então, assim, o medo do julgamento, falta de identidade, né? Falta Sim, de saber quem eu principalmente de sou. quem nós somos. Mas, enfim, não conseguia Foi um romper. processo. E aí eu me conectei com ele, e aí ele me conectou com Jesus, de uma Amém. maneira sobrenatural, que foi quando eu ativei a minha real identidade, né, que somos imagem e semelhança de Deus, quando você começa a se ver, entender o poder que nós carregamos em Cristo, né, que Ele consegue nos guiar, que a gente pode, sim, olhar pra gente e não nos enxergar da maneira como as pessoas nos enxergam, Sim. mas me ver da maneira como Deus me vê. nos enxerga. Sabe? Então, assim, eu não sou tão fraca assim, eu não sou tão incapaz assim, né? Eu não preciso ter medo da aprovação. Aquele que tinha que me aprovar já me aprovou. Eu tenho que ir para agradar a Deus, não agradar homens, que é aquela necessidade de aprovação e tudo. Então, eu comecei a virar algumas chavinhas. E aí eu fui, né, para os pés de Jesus pedindo, me dá um norte, me mostra. Veio. E ele Deus começou a me responde. mostrar. Ele me Deus- respondeu, me colocando em lives com outras pessoas que eu nunca tinha visto na Nossa, vida. Deus Foi é trazendo incrível. respostas. Pedi demissão do banco. No dia que eu assinei minha demissão, eu fiz minha primeira live. Foi um romper, Foi assim, um tremendo, desbloqueio. a barriga tremendo. Falei, como é que eu vou fazer? E aí eu fiz a minha primeira live, fiz minhas malas e mudei para Alphaville. No mesmo dia, assim, para não ter mais desculpa, entende? Para não ter mais como voltar atrás. E aí foi quando eu comecei a se romper mesmo. Vi primeiro que ele, né? Vim depois, eu trouxe ele. Puxou ele. Mas junto. aí foi um desafio, né? Eu falo que toda vez que você larga a estabilidade, você vive o seu deserto, Sim. né? Você vai viver ali uma nova fase. Você vai sair recomeço, daquilo. É um literalmente, né? recomeço. Então, você vai começar a enfrentar novos desafios, a vir novos bloqueios à Sim. tona, vai vir muito medo, muita insegurança. Você vai ser confrontado ali para se expor. Então, vai ter que lidar com alguns traumas que estavam ali debaixo do tapete, vão vir à tona. Mas se você enfrentar isso, você Permanecer acessa o seu fiel, maior potencial. Acessa. É isso que eu digo sempre. A Bíblia, o Senhor, quando nós realmente temos a nossa identidade bem cravada dentro do nosso coração de quem nós somos, a gente entende todas as promessas que Deus tem para nós. Nós somos herdeiros, mas para mim acessar uma herança, eu preciso ter conhecimento dessa herança. Se eu não tenho conhecimento disso, eu não consigo tomar posse, eu não consigo acessar. É sobre isso. Exatamente. Então, nós temos promessas, mas eu preciso tomar conhecimento de tudo isso para que eu consiga acessar. Ela está disponível. Eu só preciso ali realmente acessar, né? E às vezes a gente acaba se perdendo no caminho por conta das crenças, justamente como você falou, crenças que vêm realmente ali para te paralisar e vem com força, né? E tudo no começo é muito difícil. Empreender não é simples, empreender não é fácil. Não só isso, mas em outras áreas da nossa vida também. É todo um processo, requer ali um passo a passo, uma construção, é tijolinho por tijolinho, Exatamente. uma coisa de cada vez. Como a palavra nos diz, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, mas viva hoje. Faça o seu melhor hoje, né? E vá construindo isso aos poucos, porque Deus honra os nossos esforços. Exatamente. Falo muito que é a persistência. A persistência, a constância, a disciplina, você não retroceder, não desistir, continua fazendo só por hoje, só um pouquinho, porque desafios vão vir, obstáculos vão vir, mas se você permanecer firme, não tem como dar errado. Se você continuar plantando semente, continuar semeando e fazendo a sua parte, se desenvolvendo e se romper todos os dias. Vem um desafio, vai ser desconfortável, vai sentir dor, Vai porque doer. o deserto dói, sabe? Não é gostoso, não é prazeroso, por isso que a maioria não quer enfrentar, porque você vai ter que se encarar ali, encarar muitas coisas que você está fugindo de você mesmo há muito tempo e vai começar a vir à tona, mas o quanto você está disposto a crescer, a romper. Eu falo que a pessoa tem que ter uma causa. Eu tenho que ter um porquê, eu preciso ter um motivo, porque desafios vão aparecer muitos, mas se eu não tenho um porquê, se eu não tenho uma visão, tudo me a abala. primeira tempestade vai fazer eu parar, ou eu desistir, ou eu dar um passo para trás. Agora, se eu tenho uma visão, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu tenho uma causa que ela é maior do que eu mesma, eu vou conseguir romper. Eu não vou ter preguiça, procrastinação, por mais desafiador que seja, eu vou acordar todos os dias com aquela causa, com esse porquê.
Eu falo isso muito. Qual é o seu porquê? Sim. Qual é o seu motivo? O que te faz abrir os olhos todos os dias? O que te faz levantar todos os dias? O que faz seu coração queimar de verdade, né? Qual que é a sua maior causa? E essa causa te move. Move. E como é para vocês caminhar junto como família, né? Como é que vocês conseguem conciliar tudo isso? O trabalho com a família unidos, né? Desafiador, né? Eu imagino. Em nome de Jesus. Quem trabalha com os maridos aí sabe. Tem que diferenciar quando tá falando com o sócio, quando tá falando com o esposo, que hora é o quê, para não dar conflito. Que isso, é assim, eu falo muito isso com ela. As nossas maiores discussões, né? As nossas únicas discussões são por causa de trabalho, né? É verdade. É um desafio enorme trabalhar com o cônjuge. Mas tudo a gente consegue superar. Exatamente. Não, mas a gente sabe que... separar. Tipo assim, quando você tá com alguma questão pra você poder resolver, não é uma questão pessoal, é uma questão pra fazer o negócio crescer, mesmo. Né? Não é um contra o outro, é um querendo ajudar o outro, na verdade. Porque às vezes o outro consegue enxergar alguma coisa que você não tá enxergando. Sempre quem tá de fora enxerga. E ele quer abrir seus olhos, ele quer que você, tipo assim, faça de um jeito que é diferente do jeito que você tá fazendo, pode demorar mais. Né? Então, assim, é um impulsionando o outro mesmo, não é contra o outro. Entender que nós somos parceiros. Né? A gente não tá aqui para querer atrapalhar, pelo contrário. Não é competição, é unidade. Nós estamos juntos. Só que às vezes as opiniões divergem mesmo. Claro, sempre. Né? Às vezes você vai querer falar uma coisa, o outro não vai aceitar aquilo que você está falando, ou às vezes você vai enxergar uma coisa que o outro não está enxergando. E aí, nesse momento, é aprender a separar aquilo que é empresa daquilo que é pessoal. Né? Então, aqui, como profissional, a gente vai ter que crescer, pra você ter uma agenda, cada um tem que ter sua função. Então, eu tenho a minha função, o Hélio tem a função dele, eu não posso invadir o espaço dele, eu não posso querer mandar ou querer falar naquilo que é dele para fazer, e ele também respeitar aquele meu espaço, né? E cobrar também, falar, olha, amor, você tinha que entregar isso, olha, isso aqui tem que ter sido feito. Na hora que você vê que as coisas não estão andando, sempre tem um ali que tem um olhar mais visionário, enxerga um pouco mais na frente e fala, olha, isso aqui não tá mais legal, isso aqui a gente tem que colocar mais energia nisso aqui, isso aqui não tá desse jeito, e tirar um pouco o orgulho, porque às vezes a gente é muito orgulhoso e não quer ouvir, não quer aceitar, ou quer fazer sempre do nosso jeito, sempre tendo esse olhar, olha, estamos juntos, sabe, nós somos uma empresa, né, porque agora a Ana Luquini é uma empresa, o Hélio é uma empresa, então agora a gente olhar para, na hora que a gente está trabalhando, olhar para o empresarial, porque é a família que vai crescer, né, nós dois vamos crescer juntos, mas é muito desafiador, sabe, trabalhar assim com o marido, é um crescimento. Eu falo que a gente viveu lá na França agora, né, amor, foi um crescimento. Compartilha um pouquinho como foi esse processo, né, de transição daqui para lá, para implementar a plataforma. A gente tem também o filho, né, o Bernardo, de 18 anos, então ele tá nesse projeto junto com a gente. No rolê aqui com a gente. Então tem que ficar lá, puxando a orelha dele, instruindo, faz assim, tudo. Também, tem que acompanhar. Porque jovem também, né, sim, às vezes para não dispersar demais. Exatamente. Então, assim... Você quer falar, amor, sobre o período lá da França? Um pouquinho como que tem sido aí essa experiência de implementar a plataforma internacional lá na França. Então, nós fomos para a França, ficamos 3 meses lá, né? A gente foi muito bem recepcionado pelos brasileiros que estavam lá, né? Nossa, só pessoas maravilhosas que conectaram com a gente, pessoas de Deus mesmo. Coisa boa. E é tipo assim, elas também com a mesma coisa queimando o coração dela, sabe? Que é sempre levar a palavra, em tudo aquilo que a gente faz na empresa, na verdade, você está levando uma mensagem, o reino. Né? Então, essas pessoas também, elas estavam em busca e esperando também pessoas para ativarem eles lá. Então, assim, essa ida nossa para lá foi muito legal, assim, sabe? Essa recepção dessas pessoas lá. Eles falam que a gente foi resposta de oração deles. Uau, eles já estavam orando para chegar lá e unir todo mundo, né? Eu falo que a plataforma lá vai ser um lugar de unidade, de unificação. Isso. Então, tem vários movimentos lá, mas estavam cada um num ponto. Então, lá a gente vai unir todo mundo num lugar só para ganhar força. A gente não chegou lá como líderes. Eu falei para ela, a gente chegou lá humildemente como servos. Nós viemos servir vocês. Nós viemos aqui
aqui para ajudar, porque o povo já está lá tem anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos. Então, o movimento lá já existiu, já existe, já está movimentando. A gente está indo só para, eu falo que é armamento novo, né? Vamos ligar as turbinas, vamos ajudar. Nós estamos indo, né? Nós estamos como braços novos para trazer vocês para perto e poder auxiliar e poder ajudar. Mas esses 3 meses foi desafiador pra gente. Porque pensa que a gente nunca trabalhou junto. Né? Imagina. Nunca. Então, assim, ele sempre trabalhou. Ele sempre trabalhou na Assembleia, né? Servidor público, e eu no banco. Aí eu saí do banco, fui para os meus projetos. Aqui na plataforma, aí ele ainda no gabinete. Então, ele saiu do gabinete esse ano. Em fevereiro, né, vida? Ele saiu em fevereiro. Então, assim, a gente mudou para a França em abril. E aí, logo após, nós mudamos. Então, assim, a gente não... A gente aprendeu, foi eu acho que a maioria aprende assim, né? É no campo de batalha. É trabalhando todos os dias, é aprendendo todos os dias, é descobrindo todos os dias, é a gente discutindo, e aí volta, respira, não é dessa maneira, e faz de novo. Então, assim, é desafiador, mas eu entendo o seguinte, o que a gente tirou como aprendizado? A gente olhar para o mesmo local. A gente está tendo a mesma direção, debaixo da mesma missão, com unidade. Então, é entender assim, eu tô junto com você, está junto comigo. Nós estamos juntos nessa batalha. Vai ser fácil? Não vai ser. Nós não vamos desistir. Com humildade para ouvir o outro. O que o outro vai tá me dizendo que eu posso melhorar em mim? Deixa eu ouvir o conselho que o outro está me dando. Porque, às vezes, ele pode realmente ter um olhar que eu não tenho. Isso. Então, é muita humildade, sabe? Tirar todo o orgulho, toda a competição e querer fazer dar certo. Quando os dois se juntam, querendo fazer dar certo, sabe? É olhar para o mesmo local. Se eu estou olhando para um lado, ele olhando para o outro, vai dar briga, vai dar discussão. A gente vai, mesmo estando debaixo da mesma empresa, tá? Mas com visões antagônicas. Não, vamos olhar para o mesmo local. E quando a gente olha e colocar Deus. Eu falo que a gente colocou muito Deus porque a gente foi debaixo de uma palavra para a França, né? Então a gente recebeu a palavra do Senhor, a gente recebeu testificação também de homens, então a gente foi debaixo de uma palavra. Todas as vezes que a gente sentia assim uma desestabilizada, a gente ia para os pés de Jesus, a gente ia orar. Então a gente orou muito juntos, sabe? A gente teve essa aliança, né, vida, de orar para o Senhor mesmo. A gente almoçava, parava de almoçar, botava as mãos e orava em família mesmo, sabe? Pedir o Senhor para poder. E aí isso vai dando formando essa aliança mesmo, sabe? Que vai te sustentar quando vir a tempestade, porque vai vir problemas. Empreender não é fácil. Você romper não é fácil. Você vai ter que ser ousado, vai ter que arriscar, vai ter que dar o passo sem ver o chão. Vai ter que muitas vezes assumir um prejuízo inicial para poder lá na frente começar a ter algum tipo de ganho. Você vai primeiro investir para depois esperar o retorno. Exatamente. Então não é fácil. Você não vai ter resultado de imediato, vai ter que plantar, vai ter que desenvolver novas habilidades, vai ter que se conectar com novas pessoas. O resultado não vem na velocidade que você quer. Muitas vezes vai ter que corrigir o caminho no meio da rota. Aprender aquilo que você nem sabia ainda, ir sem nem saber para depois, né, se desenvolver, buscar conexões novas, buscar conhecimento, mentorias, né, pessoas que estão ali já no caminho. Pois então assim, não é fácil, não é simples, sabe? Não é simples, mas na hora que você pega a veia, na hora que eu falo que o bichinho do empreendedorismo te pica, né, e você fala, não vou fazer acontecer, e colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, não vai ser fácil, mas se você coloca ele abre portas que você não consegue abrir. Ele sopra o teu nome em lugares que o teu corpo nem chegou ainda. Exatamente. Ele faz conexões, você fala assim, isso aqui foi Deus? Só Deus Nossa, faz. Como é que ele me trouxe essa pessoa aqui? Como é que eu tô sentada nessa mesa agora? Como é que eu consegui fazer isso? Então, coloca ele em primeiro lugar, não desiste, desenvolva capacidades, porque também não é só uma palavra. Né? Falar assim, Deus me deu uma palavra e eu vim aqui para a França. Não adianta você ter uma palavra de Deus e não fazer sua parte. Né? Não adianta você acreditar em Deus. Isso não vai mudar o jogo. O que muda o jogo é você fazer o que ele está falando, é você cumprir, é você se posicionar, é você adquirir conhecimento, amadurecer, se desenvolver. Não dá nada eu te entregar uma palavra e você ficar dentro do quarto sentado esperando as coisas acontecerem. Vai para o campo de batalha. Tem que agir, tem que romper, tem que fazer as coisas desafiadoras mesmo, que não vai ser gostosinho, que não vai ser prazeroso. Mas aí o milagre vai te encontrar no caminho. As coisas vão começar a acontecer, mas faça a sua parte. Sabe, eu vejo isso muito, assim, a gente tendo que fazer a nossa parte. Muitas vezes sem ver nada acontecendo, muitas vezes na fé mesmo, sabe, assim, fechar o olho e ir, e romper, e nos desafiar todos os dias. E é exatamente isso que você falou, isso é muito real, porque
o sim que nós damos ao chamado de Deus impacta inúmeras pessoas, né? E quantas vezes nós negligenciamos isso, ou quantas pessoas têm negligenciado esse chamado, esse propósito, e muitas vidas estão sendo deixadas de alcançar. Exatamente. É como você falou, quando você chegou lá, vocês são resposta de oração, né? Quando vocês chegaram. Então é sobre isso. O sim que você deu, existem pessoas que só vocês podem alcançar, que eu não posso. Existem pessoas que eu consigo alcançar e vocês não conseguem. Então essa é a importância do nosso sim ao chamado do Senhor, né? Quando ele diz, e você tem essa sensibilidade, o discernimento de entender, de silenciar essas vozes externas e, calma, peraí, deixa eu entender aqui o processo, o que Deus realmente está me chamando para esse tempo, para essa geração, e eu vejo que ele tem levantado pessoas, né, em lugares que a gente acha, assim, improvável, que são frios espiritualmente, mas que vão ser portas ali de um grande avivamento. E que privilégio nosso fazer parte disso. Né? Eu digo assim, Senhor, eis-me aqui, conta comigo para tudo que tu está fazendo nessa terra, não faz nada sem mim, por favor. Eu falo uma oração muito, perigosa. Eu falo, não me deixa de fora, me inclui nisso tudo. Eu sinto muito um avivamento na Europa, sabe? Lá já existe muitos movimentos, dúvidas. Lá já tem muitas pessoas que já estão se levantando, pastores, cristãos, lá já tem, sabe, pessoas que estão ali movimentando. Então eu vejo muito isso quando a gente trabalha nessa obediência e a gente se posiciona, as portas começam a se abrir, sabe? Mesmo parecendo impossível. Se você confiar, primeiro confia no Senhor, em primeiro lugar. Não confie no teu próprio entendimento, não confia só na sua capacidade, não confia na sua condição financeira, porque a conta não vai fechar de início. Nunca fecha. Você vai ter que confiar em algo maior. E se ele te deu a palavra, o direcionamento, vai, confia, se posiciona e as portas vão começar a se abrir, né? Para ninguém foi fácil. Se a gente for olhar também os personagens bíblicos, para ninguém foi fácil. Todos deram um passo sem ver, todos confiaram, todos acreditaram, todos tiveram que enfrentar gigantes, né? E qual gigante nós estamos enfrentando todos os dias? Ou será que o gigante que está te dominando? Será que você está tendo essa mesma postura de Davi, de olhar para aquele gigante, né? A gente fez até uma premissa esses dias que a gente falou sobre isso. Davi, as pessoas olhavam para o gigante e falavam, ele é grande demais, não tem como. Ele é muito gigante. Davi olhava e falava assim, ele é muito grande, é impossível errar. Exatamente. Né? Só pode ser Deus, tá? Só pode ser Deus para me dar um desafio desse tamanho. E a gente aumentar a nossa fé, confiar nesse chamado, confiar nesse propósito. Né? Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nesse caminho que nós estamos, né? De ter essa espiritualidade, que eu falo que o empreendedorismo, ele anda de mãos dadas com a espiritualidade. Eu não consigo dividir, né? Aqui eu sou empreendedora, aqui eu sou filha de Deus. Não, eu só sou empreendedora porque eu sou filha antes. Nós estabelecemos o reino onde nós estamos. Exatamente, a minha empresa é para glorificar o nome dele, e se eu hoje tomei as decisões que eu tomei, foi por causa dele, as palavras dele, o direcionamento dele, então não tem como eu dividir. Então se você tem também, né, esse mesmo coração, chama ele para estar junto com você, ele é o seu sócio, se ele deu a visão, confia, acredita, bota o joelho no chão, sabe, ele vai patrocinar, ele vai colocar nas suas mãos, mas faça a sua parte também. Né? Ele patrocina, ele fala, ele te dá a visão. E agora chegou a sua hora de posicionar, de você ir para o campo de batalha, de você se levantar, abrir a boca, né? De você se movimentar, fazer network, desenvolver novas habilidades, capacidades, você estudar, conhecer novas pessoas, fazer aquilo que te cabe. Né? E aí o milagre vai acontecendo, as portas vão se abrindo. É fácil? Não é. Não é. A gente está indo para a França, a gente não imagina montar uma empresa na França, uma empresa ainda que vai levar a mensagem do reino, uma empresa que a França é um país laico, é um país frio espiritualmente, um país que virou as costas para Deus, um país que se você for lá falar de Jesus, ninguém vai abrir as portas para você, pelo contrário, né? Eles vão fechar, um país que a lei é aprovado blasfêmia por lei, né? Um país que é legalizado o aborto, né? Um país que você vê uma promiscuidade, né? Que perdeu valores mesmo, valores de família, né? Que está voltado tanto para os prazeres da carne. Aí você vai para lá montar uma empresa, pensa, você olha e você fala, Deus, isso aqui é impossível, né? Mas é isso que ele faz, porque se você der conta de fazer, não precisa dele. Então se ele está te chamando, deixa de glorificar o nome dele. Então, quando é impossível demais, ele está no negócio, é para ir mesmo. Exatamente, confia e vai. Por isso que tudo que a gente está fazendo na França, a empresa, tudo, é
lado a lado com o Senhor, sabe? É Ele dando direcionamento, é Ele dando a guiança, é a gente buscando nele, assim, os próximos passos. E aí até a gente estava conversando agora com os meninos ali fora, né? Aí ele falou, não, Ana, eu vou te apresentar fulano, ciclano. Eu falei, meu filho, eu oro para Deus todo dia, traz pessoas para andar comigo. E aí aparece. Todos os dias aparece alguém, Ana, eu vou te indicar uma pessoa, Ana, tem alguém na França que vai te ajudar. E é sobre isso, porque quem é a Ana para conseguir conectar com tanta gente? Mas na hora que eu coloco o meu sócio para falar, olha, Senhor, é com você. Move tudo. Eu tô aqui, ele vai abrindo as portas. E aí esse início nosso lá na França tá mais ou menos assim, né, vida? De buscar no Senhor essa fortaleza, esse direcionamento e fazer a nossa parte. Né, e obedecendo, rompendo, desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades, conhecendo novas pessoas, e as portas vão começar a se abrir. Eu tenho certeza que a plataforma vai ser uma referência na França, sabe? Vai ser uma empresa lá que não é só a palavra do reino, mas uma empresa que vai conectar pessoas, que vai fazer pessoas prosperarem, né? Que vai abrir portas para brasileiros inicialmente, para crescerem profissionalmente, e depois para franceses também, levando a nossa alegria, levando a nossa tecnologia, levando o nosso entusiasmo, levando o nosso modo de viver também para ajudar, para agregar, para multiplicar na França. Né? A gente entrou ali muito humildes mesmo, respeitando a cultura deles, mas sabendo que a gente tem um chamado, né? Sabendo o porquê que nós estamos ali. E aí cumprir o nosso papel, né? Fazer aquilo que nos cabe. Nossa, e esse papel de vocês, assim, de fundamental importância, porque o quanto a gente vê que é difícil mesmo para os imigrantes, né? Quando está em outro país, quando está realmente ali deslanchar na sua carreira, no seu negócio, é difícil, não é simples, não é fácil, né? Como eu diria em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Nada vai ser tão simples, e a palavra já nos ensina isso, que a porta é estreita. Exatamente. Né? Então, quando vier muitos desafios, quando tiver muitas dificuldades, quando vier a tempestade, a gente tem que aprender a descansar no barco, né? E entender que quem está conduzindo realmente, como você disse, agradecer, né? Eu falo muito, veio desafio, agradece, porque o propósito é grande. Sabe, se o gigante é muito gigante, muito grande, se o negócio está muito desafiador, dê glórias, porque o chamado também é grande, né? Porque a bênção, muito é dado, muito é cobrado aquele que muito é dado. Então, se está cobrando muito, se o negócio está difícil, é porque o chamado é maior ainda, né? A glória vai ser maior ainda, e pegue tudo como aprendizado. A gente foi na França agora, foi desafiador abrir uma empresa lá. A gente não sabia como é que mexia, papelada, documentação. Tudo muito burocrático, outra cultura. E você sem falar a língua. Sem falar francês. Tudo isso fica mais, né? E aí a gente conseguiu, né, através da oração. Foi uma oração. Foi uma oração. Poderosa. Incrível. Uma das mais poderosas que nós já tivemos. Que a gente fez lá na França, que Deus foi trazendo advogados para andar com a gente, pessoas que mandaram mensagem, olha, vi você numa live, né, vi sua esposa numa live, eu quero te ajudar a abrir, e foi vindo as pessoas para poder auxiliar a gente. E hoje eu falo muito isso pro ela, eu falei, amor, foi desafiador pra gente, agora a gente vai pegar tudo o que é desafio e vamos ajudar outras pessoas. Então, na plataforma, vai ter na plataforma mecanismos para ajudar quem quer empreender no exterior. Excelente. Nós vamos ajudar. Você quer abrir uma empresa na França, quer abrir uma empresa no exterior? Nós vamos te dar o caminho, nós vamos te ajudar, porque foi desafiador pra gente. Então, todo o processo é aprendizado e para você poder multiplicar em outras vidas. Né? Nada vai ser por acaso, nada é descartável. Por mais desafiador que seja, assume isso, aprende, se desenvolve, passe por esse processo, que depois você vai ajudar outras pessoas. Na vida de outras pessoas, você vai auxiliar. Isso é tão gratificante, eu acho que você vê a transformação na vida do outro. Se quando a gente alcança algo na nossa vida, a gente já fica feliz, mas quando você consegue contribuir na vida de outra pessoa, às vezes com algo que para você pode ser simples, mas para outra pessoa ela tem orado aquilo por tanto tempo, né? E a gente ser essa resposta de oração na vida de outras pessoas é sobre deixar um legado realmente por todas as pessoas que passam ali pela nossa vida, de certa forma, né? Não estão só passando por acaso. Existe um porquê, existe algo maior. E se eu posso contribuir na vida delas, por que não? Exatamente. Acho que a gente cresce assim, a gente cresce em unidade. A gente cresce quando a gente ajuda outras pessoas, quando a gente traz para perto, sem intenção. Hoje a gente vê que as pessoas se aproximam muito por algum tipo de interesse, mas ser essa pessoa que impulsiona outras pessoas, isso realmente não tem preço. Eu falo muito em Provérbios, já diz, né? A alma generosa prosperará. Então, quanto
mais generosa você for, generoso, quanto mais se ajudar o próximo, sem querer nada em troca, mas deixa eu ajudar com um coração genuíno mesmo, de querer que a luz do outro brilhe. Porque quando eu faço a luz do outro brilhar, a minha vai brilhar muito mais forte. O quanto eu ajudo as pessoas, mais isso volta para mim. É dando que se recebe, né? Então, primeiro eu preciso me doar, primeiro eu preciso me entregar, primeiro eu preciso servir. O maior é aquele que serve. É aquele que mais vai receber, aquele que mais vai acessar. Quando a gente vai para esse lugar, deixa eu ajudar as pessoas a crescerem, e muitas vezes sai até do nosso, né? Para de olhar pra gente, deixa eu olhar para fora. É muito fácil a gente ajudar os nossos, né? Se ajudar os nossos Agora, filhos, vamos ajudar quem tá outro. aqui. Aí você começa a crescer, sabe? O nosso crescimento, uma vez eu fiz uma palestra que eu falei muito sobre isso. A nossa prosperidade, eu aprendi isso, que a verdadeira prosperidade é fazer outras pessoas crescerem. São os frutos que permanecem. São o quanto eu transformo a vida de outras pessoas, o quanto eu posso deixar uma sementinha na vida de outras pessoas. Por quê? Porque isso ela vai falar com outras pessoas, e você vai crescer. Não é sobre aparecer, sabe? Não é sobre... Isso é muito ego, né? Esse palco, essa validação. Mas o quanto eu transformo a vida de outra pessoa e essa pessoa continua semeando a vida de outra. Você tem noção dos frutos que isso vai dar? São incontáveis. Quanto eu ajudo alguém, quando a gente pega lá testemunhos, Ana, meu casamento está sendo restaurado através das suas lives, ou através do seu evento, eu curei algo, ou isso aqui me deu uma clareza, eu comecei a prosperar, eu pensei numa ideia para minha empresa. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe? Isso assim, e isso vai voltar para você. Sim. Porque as pessoas, elas olham muito pro interesse, né? O quanto que eu vou ganhar com isso? Ou quanto que isso vai trazer para mim? Mas quando você entende o mundo espiritual e você começa a viver debaixo desses princípios, você sabe que não é sobre o dinheiro, sabe? Planta, continua semeando. Existe um princípio da semeadura e da colheita, ele é implacável. Isso. Se você semear, a colheita vai vir. Aqui, fecha os olhos. Eu falo isso muito, eu sou uma semeadora. Agora, quanto que eu vou ganhar com isso? Eu não quero nem saber, eu tenho só uma certeza, vai voltar para mim. Vai voltar. Porque eu tô semeando, eu tô plantando semente, eu tô investindo, eu tô colocando energia, tô ajudando pessoas. E plantar semente em terreno fértil, tô plantando semente no reino. É impossível não vir a colheita. Às vezes não vem no nosso tempo. É igual aquela frase de Billy Graham, né? O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. O meu tempo tem pressa por quê? Porque eu quero resultado. A gente é muito imediatista, mas no tempo de Deus é perfeito. Quando acontecer, você vai falar assim, ainda bem que aconteceu nesse tempo. Se eu tivesse acessado isso há um tempo atrás, talvez eu tinha perdido meu coração. Talvez eu não tinha aproveitado essa bênção desse jeito. Só descansa e continua semeando. Confia em Deus e continua semeando. Continua plantando, continua fazendo. É viver debaixo de princípio. Uma vez eu falei assim, questionei, né? Por que tem tanto cristão que não prospera? Sim, isso. Por que tem tanta gente que acredita em Deus, que pessoas que seguem Jesus, pessoas que falam da palavra, mas vive estagnada, a pessoa não prospera, a pessoa não cresce. Uma vez eu questionei Deus, falei, Deus, por quê? Eu não aceito isso. Se na sua palavra a promessa está escrita, por que a gente segue, assim, tá ali falando da palavra, é cristão, segue e não consegue acessar isso? E tem pessoas, você já percebeu isso, que nem é cristão e prospera. Sim. Muito. Você olha e você fala assim, essa pessoa, ela nem fala de Deus, mas tá prosperando, tá tudo dando certo. O segredo é o princípio. Se eu vivo debaixo de princípio, eu vou prosperar. Deus honra. Essa pessoa, ela pode não falar de Deus, mas ela é generosa. Ela ajuda o próximo. Ela é uma pessoa boa. Ela vive debaixo de princípios. Se ela viver debaixo de princípios, ela vai prosperar, porque é implacável. Sabe, essa lei espiritual, você pode até não acreditar, até para quem não acredita, até para quem não é cristão. E aí os cristãos, muitas vezes, a gente se afasta disso, sabe? A gente se afasta de cumprir o que está na palavra, de viver debaixo de princípio, sabe? De fazer mesmo. Fazer aquilo que está escrito. A gente foca muito nas promessas. Isso. Aí Deus me prometeu uma vida em abundância. Mas peraí, antes de uma vida em abundância, tem algo que você tem que fazer. Antes de ter isso daqui, você tem que cumprir algo, né? Tem algo que antecede essa promessa. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, faça o que precisa ser feito. É muito mais sobre renúncia, né? Exatamente. O que você está fazendo para poder chegar nesse local, né? Porque por isso que muitas vezes você não acessa. Eu posso falar, eu falo de Deus, eu consigo muitas almas para Jesus, eu tô aqui, mas parece uma pindaíba, parece que não anda. Parece que eu vivo num deserto.
Deserto não é lugar de estadia, é lugar de passagem. Lugar é fase. Se você está muito tempo no deserto, porque você não aprendeu a lição que Deus quer te entregar. Você está ainda negligenciando, está vivendo do seu jeito, não tomou sua cruz ainda. Toma a tua cruz nesse deserto, vai encarar mesmo o rojão, vai fazer sua parte. Dias, ou pode ficar 40 anos. Exatamente. Faz aqui, vamos ver se você não vai conseguir, vamos ver se você não vai romper. Né? Você pode viver isso o resto, você pode ficar muito tempo aí. Porque a gente brinca muito, né? Deus dá a palavra, você toma a decisão, você dá o passo, e aí Deus sai de cena. Aí chegou sua hora, porque aí é o seu deserto. Ele deu a palavra, ele falou, eu tô contigo, vamos, eu vou. Aí você deu o passo, aí você assusta, por quê? Porque aí você vai enfrentar o deserto. Mas na hora da prova, o professor fica em silêncio. Deus não vai falar. É a hora de você romper, é a hora de você trabalhar, é a hora de você sentir a dor que precisa, parar de se anestesiar, parar de se distrair, parar de ser vitimista, parar de inventar desculpa, parar de fugir da dor. Vamos enfrentar o que tem que enfrentar? Vamos encarar a realidade de verdade? Vamos mergulhar para dentro e limpar esse bueiro que você está carregando para você conseguir passar de fase? Porque enquanto você não passar de fase, ele continua em silêncio. Ele até está com você no tempestade, ele está com você no deserto, mas chegou a sua hora de fazer. Né? Muitas pessoas ficam lamentando, né? Ai, Deus permitiu isso, Deus permitiu nada. Se Deus quiser, Deus já quer. Sabe? Eu sei que tem. Vamos levantar e vamos começar a fazer. Será se é de Deus? O poder está na ação. Se eu não levantar, se eu não for lá, por isso que na palavra diz, né? O reino é tomado pela força. Se você não for lá na tua força e fazer acontecer, pode falar que é Deus, esperar Deus fazer. Lutar com o anjo, né? Exatamente. Pode falar que tem uma palavra para falar o que for. Tá fazendo a sua parte? Né? Aí Deus abandonou. Deus não abandonou, não. Você que abandonou ele. Ele tá contigo, até na tempestade. Mas você tá aprendendo o que tem que aprender? Né? Você tá vivendo? Nós vivemos desertos lá na França. O que nós vivemos esses 3 meses lá, eu falo muito. Eu, ela e Deus que sabemos. Porque a internet não mostra, né? Não mostra o que a gente passa de verdade. Mas nós sabemos que foi um tempo de preparação. Nós sabemos, todo o tempo, assim, eu de joelho, chorando, eu falava, Deus, eu confio em Ti. E eu vou viver isso, né? Pra que eu tô passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Aprende o mais rápido possível. Aprende pra você poder passar daquela fase. Não vai ser fácil, não vai ser gostoso, mas é necessário. Né? As pessoas mais fortes que eu conheço, aquelas que passaram as maiores dores. Não adianta. Se eu enfrentar as dores, eu vou romper. Se eu encarar o que tem que encarar, agora eu posso fugir, eu posso me distrair, eu posso me anestesiar, eu posso ficar no vitimismo, né? O quanto você quer crescer, né? O quanto você quer romper. Está muito mais nas nossas mãos. Está muito mais naquilo que eu preciso fazer, sabe? Assim, na ação que eu preciso tomar, na decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Ao invés de ficar olhando a vida dos outros, julgando, cuidar. O Pablo tem aquela frase, né? E eu falava essa frase até antes, sabia? De conhecer ele. Vá cuidar da sua vida. Eu falava, gente, o que eu falava antigamente? Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, né? Quando eu comecei a mergulhar e estudar sobre a alma humana, entender o que se passa dentro da gente, eu falava, se cada ser humano dessa terra cuidasse da própria vida, o mundo seria diferente. Tinha avançado muito. Teria menos julgamento, teria menos vitimismo, menos mimimi. As pessoas iam evoluir mais e aceitar mais o outro, porque aceita a si mesmo, aceita a minha humanidade, aceita a humanidade do outro. Iam crescer muito mais. Só cuide da sua vida. Para de ficar preocupado com o que o outro está fazendo ou julgar o outro. Isso são mecanismos de distração. Por quê? Porque como eu não quero olhar para mim, é muito mais fácil olhar para o outro. Enquanto eu estou distraída com o outro, eu não estou cuidando de mim. Então é muito mais fácil, né? Culpar, achar que eu sou a vítima e ter um culpado para poder colocar todos os problemas da minha vida. Eu sempre vou arrumar alguém para não assumir a minha responsabilidade. Esse, para mim, assim, é o que nós vivemos na França. Nós somos chamados para... A gente fala muito a palavra de Deus, sabe? Todo mundo fala, todos nós falamos. Mas eu senti muito que essa nossa ida para a França foi como se Deus falasse assim, filha, você sempre falou da minha palavra. Chegou a hora de você encarnar essa verdade. Chegou agora de você viver o que tanto você fala. Você não fala que eu sou seu provedor? Vamos viver isso. Você não fala que se Deus deu a palavra, você dá o passo sem ver o chão? Porque é muito fácil a gente falar. E a gente fala mesmo. E não é só que é fácil, não. É necessário falar. Mas encarnar essa verdade. E viver essa verdade. E viver o que tanto você fala. Né? Porque isso sim, eu falo que quando eu encarno a verdade está em mim. Então eu não consigo mais negar. Eu vou ser a própria verdade. Então eu vou dar um testemunho de falar, eu vivi isso. Não é só uma fala, não é só o que está na palavra.
eu encarnei, como fala em Cânticos, né? O meu amado é meu como eu sou do meu amado. Somos uma coisa só. A verdade está na minha, tá no meu sangue, tá visceral, tá em mim, porque eu encarnei isso. Eu vivi isso. E eu acho que Deus chama a gente muito para essa verdade. Porque a gente vive muito de palavras e perde um pouco a congruência, a integridade. Sabe, vamos viver o que eu falo? Vamos botar mesmo assim? Vamos encarnar isso de verdade e viver os nossos desertos? Porque quando a gente passa coragem, por isso, né? Você não vai nem precisar de falar. Você mesmo vai expressar essa verdade. As pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, olha aí, nem abre a boca, você já é a verdade. A tua vida, a tua família, o teu testemunho já vai escancarar isso. E para eu viver, encarnar essa verdade, eu preciso ir. Né? Não dá para ficar só no raso. Então, quando Deus chamou a gente para a França, eu falo que ele me separou a gente, né? Jogou a gente lá, e eu falei, Deus, e agora? Vocês viveram literalmente isso. Agora ele falou, agora vamos encarnar. Agora vai viver mesmo a palavra que você diz, né? Viver na dependência, viver confiando em mim, se entregar. Não é fácil, porque nós somos humanos. E muitas vezes você vai ter medo. Muitas vezes vai falar, e agora? Como é que vai ser semana que vem? Insegurança. Eu falava isso pro Elas, né? A gente falava, olha, a gente não tem ainda uma casa, a gente tá ainda, né? A gente não tem pra... É aquela canção, né? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Mesmo, Sabe, eu não tenho pra onde ir. Eu larguei família, larguei casa, larguei tudo para seguir, né, esse chamado. Então, é encarnar mesmo a verdade. E aí eu falo que Deus constrói o testemunho, né? Nós vamos dar um testemunho disso. Eu acho que daqui um tempo, sabe? E se der ou se não der, não importa, né? O importante é que eu estou vivendo aquilo que... Porque a gente não tem que estar preocupado com isso lá na frente, né? A gente está preocupado com hoje. Então eu estou plantando, eu estou semeando, nós estamos pagando preço, nós estamos obedecendo, nós estamos fazendo acontecer, eu descanso. Uma pessoa, ela não descansa porque ela não está fazendo a parte dela. Se você está fazendo a sua parte, você confia em Deus. Confia na provisão de Deus. Se você está fazendo o que te cabe, você sabe que Ele vai fazer o que cabe a Ele. Você só não confia, você só não entrega quando você não está fazendo aquilo que te cabe. Aí eu fico desconfiado, falo, mas eu não estou cumprindo. Então, quer dizer, eu acho que não vai dar certo. Agora, faz o que tem, faz a sua parte. Você entrega. Eu estou fazendo o que é meu, Deus, você não vai me abandonar. Eu tenho certeza que não, absoluta que não. Eu estou fazendo aquilo que me compete, sabe? E Ele é fiel para cumprir. Né? Ele vai cumprir. A gente é que muitas vezes tem pouca fé. Né? Ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Então a gente ainda dá um passo para trás, acha que não vai ter como. Será que Deus está nesse negócio Será que Ele vai mesmo? Será que ele mais um sinal, só mais um. Exatamente. Não sei se vai dar certo. Será que realmente é isso? A gente não tem tanta fé. Porque se você ter a visão e não olhar para o lado e fazer aquilo acontecer, é impossível. Sabe, assim, é ter os homens hoje que você vê que tem isso, eles realmente não olham para o lado, sabe, eles não questionam, eles só vão, não tem como retroceder, nem para pegar impulso, não tem como voltar para trás, sabe, é olhar para frente e ir, confia. Se tiver que corrigir a rota, vai corrigindo no meio do processo. Vai caminhando. A gente voltou da França, o povo falou assim, Ana, eu acho que vocês vão voltar pro Brasil. Não volta mais, né? O povo ficou meio com medo. Você vai voltar mesmo, Ana? Você vai vir? E eu falei para eles, olha, não tem como retroceder. A gente não vai voltar. Talvez a gente pode corrigir a rota durante o processo, mas não vai voltar. Do mesmo jeito quando eu vim de Alphaville para cá, sabe? Eu vim, peguei minha demissão, assinei, peguei minhas malas e vim para Alphaville. E o que eu disse? Não tem como eu voltar mais. Não tem como retroceder. Eu não vou. Eu não vou desistir. Eu não vejo que Deus, ele volta você pro seu lugar, sabe? De onde você já passou. Não, Deus sempre está na frente. Ele sempre tem algo melhor ou maior, né? Isso, exatamente. Quando você falou da semeadura, da lei da semeadura, é importante a gente ressaltar que quando a colheita vier, porque ela vem, você continuar semeando. Exatamente. Você continuar ali cultivando na vida de outras pessoas, porque o que você está colhendo hoje foi algo que você semeou lá no passado. Exatamente. Mas as suas sementes de hoje é que vão determinar o seu futuro. Né? Então é colhendo, mas semeando também. É usando sempre ali as duas mãos. Viu? Gente, mas assim. Não, foi maravilhoso. Meu Deus. Dá vontade de ficar aqui até. Então, já ia dizer. Falei que eu falo mais do que o Ellen. Amor, agora é a sua vez. Se deixar, ela fala sozinha o dia inteiro. Amor, a sua vez agora. É o seu momento. Mas e pra você? Eu entendo assim que você já teve logo um romper geográfico para ele, né? Assim, literalmente em pouco tempo. Você saiu dali do seu emprego de onde você estava e aí, de repente, já teve uma mudança geográfica, assim,
significativa, né? Logo de país, não foi nem de estado, foi de país. Como foi tudo isso para você? Como está sendo, na verdade? Porque ainda está vivendo todo esse processo, até né? hoje é um desafio grande, né? Sim. Porque é um lugar novo, com novas pessoas, cultura totalmente diferente. Cultura diferente. Um fuso horário de 5 horas de diferença. Nós custamos se acostumar. Nossa, tudo isso impacta muito. Quando a gente estava acostumando lá, nós viemos pra cá, aí nós chegamos aqui, agora nós mudou de novo. aí nós acostumando com o fuso aqui ainda, que nós não pegamos ainda direito. Então, assim, essas questões todas, né? A alimentação lá também, a gente... Diferente, bem né? diferente. Bem diferente. As pessoas lá também, mesmo os brasileiros que foram daqui pra lá, eles se acostumaram com a cultura deles, né? Sim. De serem um pouco, às vezes, mais fechados, Lá existe uma questão muito de horário, né? Nós brasileiros, a gente sempre, tipo assim, atrasa 10, 20, 30 minutinhos, tá tudo certo. Meu filho, se você atrasar lá 2 minutos, parece que é uma eternidade pra eles. Mas não tô falando que é errado, nem porque o tempo é valioso, né? Claro. Porque, por exemplo, quando eu atraso com a outra pessoa, quando a outra pessoa atrasa comigo, ela tá tomando o tempo da minha vida. Isso. Né? E tempo é finito, o tempo acaba. Né? Então... E eles dão muito valor a isso, sabe? Para eles é uma falta de respeito. Você marcar um rendezvous e você não chegar atrasado, exatamente. Então a gente está aprendendo muita coisa, sabe? Assim, são muitos desafios. E fora isso tudo, a empresa ainda, né? Muitas coisas a gente tem que aprender com eles também. Por exemplo, eles desfrutam muito da vida, sabe? Eles levam a vida um pouco mais leve, assim, em relação... Tipo assim, eles não buscam uma prosperidade, igual a gente fala, muito grande financeira e tudo, né? Mas é uma outra mentalidade. É uma outra mentalidade. Mas se eles estiverem lá, um dinheirinho deles, que eles conseguem pagar suas contas e o desfrute deles ir pra uma praia lá próxima, coisa assim, já tá... Pra eles tá bom demais. Já tá bom demais. E a Europa tudo é muito pertinho, né? Então é muito barato viajar lá. Então, assim, eles não pensam em fazer muito. Aquilo ali já dá uma vida confortável. Eles vivem bem e vivem confortável. Nós temos amigos lá que são empresários, né? E tem um que tem um sócio que é francês. Sim. E eles, né? Eles ganham, eles têm uma boa remuneração e tudo, a empresa deles. E o sócio dele, que é francês, tem um carro que é de 20 anos atrás e não queria trocar o carro. Não vai gastar dinheiro com isso, não. Eles não têm muito essa coisa, sabe, de crescer. E nem de ter coisas melhores e tudo, sabe? Tipo assim, aquilo tá bom. Isso aqui me satisfaz. Só que aí o nosso sócio mostrou pra ele, não, é importante, você tem recurso, é importante você utilizar ele com você enquanto você tá aqui. A gente precisa desfrutar. Desfruta e crescer, com você. Né? E ter um pouco de ambição. Eles não querem nem crescer a empresa, pra você ter ideia. Eles não querem que a empresa cresça. Tipo assim, não, já tem tantos clientes, já tá atendendo tudo certinho. Não, tá ótimo, não precisa de mais, né? E assim, os brasileiros que foram daqui pra lá, muitos deles ficaram meio que contaminados com a mentalidade deles lá, sabe? Então assim, esse é um desafio. O meio influencia muito. O ambiente, né? O ambiente que você tá te influencia. E o mais legal de tudo da gente ter ido pra lá é o quê? Nós conectamos com muitas pessoas, muitos brasileiros, acho que mais de 200 brasileiros lá. E aí, muitos deles não se conheciam ainda. Sim. E através da nossa ida e eles se conectando com a gente, todo mundo foi se conhecendo. Sabe? Então virou como se fosse uma grande família agora mesmo. Nossa, que bom. Essa unicidade, né? Então, assim, trazendo todo mundo para unindo várias pessoas. Isso é muito bom, né? Fortalece. Teve um dia que a gente tava lá no restaurante, e aí, eu não sei se foi no restaurante, a gente fez uma pergunta assim: quem que se conhecia antes da gente chegar? Quase ninguém se conhecia. E hoje todos muito amigos, né? Todos com os mesmos princípios, todos buscavam o Senhor. Mas tudo na sua individualidade. Agora tá todo mundo andando em grupo, em junho. E olha só, e nós fizemos um evento lá, né, amor? Uma semana antes da gente vir pra cá, teve uma palestra lá pra alcançar as 3 liberdades. Sim. Então foi uma palestra para brasileiros mesmo. Então deu quase 100 brasileiros nessa palestra. Foi muito bom. Que bom. E foi o primeiro evento da plataforma lá. O primeiro evento oficial, né? Lançamento, né? Acompanhei. Primeiro evento oficial e tudo, então foi muito legal. E aí, nesse evento, as pessoas que estavam lá com a gente, né, serviram de staff, fizeram tudo para poder fazer o evento acontecer, né? Mas o que eu quero falar para vocês mesmo é o seguinte: no final do evento, depois que terminou o evento, nós fizemos um acompanhamento com os participantes.
Então, aquelas pessoas que conectaram com a gente são mentores também. Eles são players do nosso ecossistema, players da plataforma. Então, eles são mentores daquelas pessoas que estavam lá participando. Então, nós fizemos assim, 21 dias de acompanhamento. Uau. Todos os dias, um mentor, às 7 horas da manhã, a gente abria o Zoom lá e trazia, e os participantes participavam com a gente de uma pílula, de um novo um ensinamento, alguma coisa assim, coisa que eles nunca tinham feito antes. E isso fez uma conexão muito grande. Nós fizemos isso para quê? Para o movimento continuar ativo lá. Porque mesmo o receio para cá, né? O receio que a gente tinha de quando a gente viesse para cá, das coisas lá esfriassem, né? E nós falamos muito isso para eles, não deixem o movimento esfriar. Vocês vão continuar aqui, continuem com o movimento ele existe independente da gente. E eles continuaram com o movimento lá e terminou os 21 dias agora, 3 dias atrás. E aí, eles mesmos tiveram a ideia e tudo, falaram, vamos ler Provérbios agora, cada dia um. Olha, tá vendo? Já começou ontem, hoje foi Provérbios 2 e tudo, e agora, tipo assim, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso lá no grupo. Porque lá, aqui é 2 horas da manhã quando eles estão fazendo, então acabou que a gente não tá conseguindo ficar acompanhando por causa do fuso. Ao vivo e tudo. Mas assim, só de ver que eles estão nessa sinergia, com essa vontade, né, de levar a palavra, de resgatar pessoas e tudo. Isso é gratificante, né? Porque vai crescendo, né, o movimento, a comunidade. E é fundamental, porque eles vão ali criando mesmo, como você falou, uma conexão com o outro, né? E vão ficando independentes. Exatamente. Vão se tornando independentes. E é isso, é uma construção. Vai construindo cada um ali, cada um contribuindo com as habilidades que tem, com o conhecimento que tem. Eu digo sempre, gente, não é que existe uma pessoa que sabe mais do que a outra, mas a gente vai se complementando. Exatamente. A gente vai conhecendo as pessoas e aquela pessoa transborda algo em você e você contribui e deixa algo na vida dessa pessoa também. Perfeito. E aí junto é uma troca de experiência, a gente vai caminhando e vai crescendo junto. Nossa, mas eu fiquei muito feliz, de verdade, de ouvir a história de vocês, de entender como foi todo esse processo, né, de como está sendo, na verdade, essa implementação aí da plataforma lá na França. Desejo sucesso para vocês, sem dúvidas, vocês foram chamados para esse tempo, foram levantados para esse tempo, né? Então, é só o começo de tudo aquilo que o Senhor tem para transbordar na vida de vocês e através de vocês, para impactar muitas pessoas, né? Muitas vidas que estão ali sedentas, estavam ali esperando por essa resposta e essa resposta chegou, né? Porque Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas, né? E eu creio que aquele povo, ele foi alcançado, né? Para que a gente consiga ali, através deles, alcançar outras pessoas, né? E levar e estabelecer o reino de Deus por onde a gente passar. Exatamente. Né? Que nós possamos aí sermos cada vez mais frutíferos, né? E frutos que permaneçam. Que realmente eu vou semear aqui na sua vida e esse fruto, ele vai vingar. Ele vai frutificar. Multiplicar. Exatamente. Amém. Que lindo. Obrigada. Foi maravilhoso, né, vida? Muito bom. Foi muito resumido também, né, amor? Foi, não. O nosso tempo é mas porque, gente, é 1 hora. Não dá. Não dá, mas a gente já pode marcar o próximo quando vocês estiverem por aqui. E vai lá na França também visitar a gente, vai lá em Paris. Pra mim vai ser um prazer. Quem sabe a gente já marca lá alguns episódios pra fazer por lá também. Vai ser maravilhoso. Então, com certeza. Com a Torre Eiffel de fundo. Então, olha, não vai ter ideia que a gente vai viajando aqui. Eu vou dizer, Senhor, abençoa, né? Que Deus abençoe seu projeto, Policast, né, Talks, que seja só o início de grandes bênçãos, que possa sentar nessa mesa aqui pessoas realmente, autoridades, que vão poder levar a palavra, que você cresça, porque podcasts como esse aqui é o que o mundo precisa pra gente poder tocar pessoas. Tem muita gente falando coisa errada aí, tem muita gente falando coisas distorcidas. Então isso aqui, eu falo que é um projeto de Deus mesmo, porque dá voz para aquelas pessoas que querem levar algo que é bom, né? Acho que chegou a hora do barulho dos bons, chegou a hora dos bons se levantarem, e isso aqui eu sei que é um projeto que está no coração dele, então que ele possa abençoar você, abençoar o podcast, que ele possa abrir aqui novos caminhos, novas portas, trazer novas pessoas, soprar o teu nome, né, para várias pessoas que você nem conhece ainda, mas que vão sentar aqui e vai fazer você crescer muito, prosperar muito, né, que ele venha com muita prosperidade sobre esse projeto, para você poder crescer e levar ele, multiplicar mesmo para vários e vários lugares, para alcançar milhões de pessoas. Amém. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, viu? Precisando, né, amor? A gente está sempre à disposição. Certeza. Muito mesmo, brigadão, viu? E para vocês que acompanharam a gente até o final,
inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações, deixa seu like e coloca aqui nos comentários qual foi a parte desse episódio que mais te impactou. Deixa aqui que a gente quer conhecer também a sua história. Exatamente. Obrigada, gente. Um Obrigado. beijo. Beijos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.